Os homens de outrora eram belos e altos, agora são crianças e anões. Mas esse fato é apenas um dos muitos a testemunhar a desventura de um mundo que vai envelhecendo. A juventude já nada mais quer aprender, a ciência está em decadência. O mundo inteiro caminha de cabeça para baixo, cegos conduzem outros cegos e fazem precipitar-se nos abismos. Os pássaros se lançam antes de alçar voo. O asno toca a lira, os bois dançam. Maria já não ama a vida contemplativa e Marta já não ama a vida ativa. Lia é estéril. Raquel tem olhos lúbricos. Catão frequenta lupanares. Tudo é desviado do próprio caminho. Sejam dadas graças a Deus por eu, naqueles tempos, ter adquirido de meu mestre a vontade de aprender o sentido do caminho reto, que se conserva mesmo quando a vereda é tortuosa. Esse parágrafo que eu acabei de ler é do livro O Nome da Rosa, de Roberto Eco, e ele reflete muito do mundo que nós vivemos hoje, né? Ele fala aqui sobre como os homens antigamente eram belos e altos e que hoje nós andamos de cabeça baixa sem muita perspectiva. Ele fala também de uma época onde cegos guiam os outros cegos e acabam se precipitando, né? Chegando mais rápido do que deveriam em caminhos duvidosos, em caminhos que levam à destruição. E, na verdade, isso acontece hoje muito mais do que nós percebemos, né? Muito mais do que nós percebemos. E o propósito desse vídeo, desse canal, por um bom tempo, será de justamente nós aprendermos como ele aprendeu com o mestre, né? Porque nesse mundo que nós vivemos, nós estamos sendo atacados. Existem forças que justamente querem que o homem, principalmente o homem cristão e a igreja em geral, acabe, ou que esteja enfraquecida, ou que simplesmente não haja como deveria. E isso gera várias diferentes camadas de batalha, né? Eles atuam em diferentes camadas de batalha, em diferentes terrenos. Esses terrenos são principalmente espiritual, que desce para o filosófico, e então para o econômico, e até para o físico e biológico. Ou seja, na parte do nosso funcionamento biológico, eles interferem. E isso tudo vem em cascata, porque na verdade tudo que nós colocamos, assim, tudo que está aqui na Terra, ele tem uma origem primeira que vem de forma espiritual. Nós temos a parte espiritual, que é muito mais importante, né? E a guerra verdadeira não é simplesmente entre nações ou entre grupos poderosos, mas ela é primeiramente espiritual, entre Deus e o mal. E, na verdade, esses caminhos, eles são assim pela própria permissão de Deus, porque nós nos desviamos dos caminhos sensatos das Escrituras, né, da igreja e etc. Então, na verdade, nós temos que buscar esse retorno e buscar o conhecimento verdadeiro. Então, o conhecimento verdadeiro, né, aqui ele fala nesse verso aqui, sobre como a juventude não busca mais a ciência, não quer mais aprender. O conhecimento verdadeiro, ele tem um impacto muito grande em nossas vidas, muito mais do que como nós somos ensinados que o conhecimento deve ser usado. Porque hoje em dia, ninguém quer buscar o conhecimento. Na verdade, as pessoas querem estudar para passar em alguma prova, para se dar bem em notas, para concluir uma universidade e ganhar um bom emprego para que elas atuem e façam o bem de alguma forma. Esse é o camarada mais nobre que nós temos hoje em dia, né? Mas na verdade não é simplesmente disso que se é feito o conhecimento, não é para isso, não é essa a finalidade do estudo. A finalidade do estudo é compreender os fatos reais para que nós possamos aplicar no mundo físico, né, no mundo material em nossa volta, seja nas nossas vidas, seja na vida de terceiros. Ou seja, se eu sou médico, eu não vou ser médico porque eu me formei na faculdade. Ser médico é eu ter conhecimento
para que eu possa, de fato, curar as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão enfermas. E você vê hoje na medicina, na filosofia, nas ciências, no direito, pessoas que não estão motivadas para curar outras, que não estão motivadas nem em levar o caminho certo para eles. Na verdade, elas podem até estar, mas elas estão cegas, elas não sabem qual é esse caminho verdadeiro. Porque elas não têm a busca do conhecimento verdadeiro. E o que é o conhecimento verdadeiro? Bom, o conhecimento verdadeiro parte de Deus, parte da palavra. E aqui nós vamos chegar ao lema do canal, o lema verdadeiro do canal, que é Provérbios capítulo 2. Eu vou ler aqui um pouco para vocês terem noção. Meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento e elevares tua voz por entendimento, se buscares como a prata e a procurares como tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, na verdade, quando nós buscamos verdadeiramente o conhecimento, nós devemos buscar primeiro de Deus. E hoje há uma dissociação completa do estudo com o bom estudo, com a busca do Senhor para primeiro para que Ele nos dê de verdade o conhecimento. Então, o estudo ele deve ser guiado sim em oração e em meditação, e não feito simplesmente como algo banal e secular. Porque se fizermos o conhecimento de forma banal e secular, nós teremos apenas conhecimentos e uma vida inteira banal e secular. Entende? Por mais que nós até leiamos a palavra esporadicamente, nós não vamos ter uma vida guiada e todas as nossas ações guiadas por Deus. Então, entender isso muda completamente a vida de uma pessoa. Por quê? Porque quando ela estuda porque ela quer entender aquele fato, porque ela quer aplicar algo à realidade, ela vai ter uma experiência epifânica. Ela vai ter uma epifania, um uau, sabe aquela cabecinha explodindo? Então, ela vai ter isso. Por quê? Porque quando ela estudar sobre saúde realmente, profundamente sobre isso, e aqui eu falo de anos estudando, sabe? Ela vai descobrir coisas que vão mudar a vida dela completamente, que vão dar a ela uma nova versão da vida dela de certa forma. Ela vai ter mais força, ela vai ter vida, muito mais. Ela não vai precisar se medicar para viver e fazer ações normais do dia a dia. Então, isso vai para todas as áreas. A área econômica, você vai perceber que com esforços mínimos você já conseguirá um bom proveito. E aí você não vai mais pensar em, nossa, eu tenho que escolher uma profissão que dê dinheiro, porque essa profissão que dá dinheiro vai ser o que vai me sustentar para eu conseguir manter uma família. Não, você vai escolher o que você vai fazer e entendendo bem como funciona a economia verdadeira, que não é ensinada nem nas faculdades, porque elas são completamente seculares e o conhecimento verdadeiro vem de Deus, elas vão ficar limitadas a isso, se elas não tiverem esse conhecimento. Mas se tiverem, elas vão conseguir pegar qualquer propósito que o próprio Deus coloque no coração delas, no sentido de trabalho, né? Porque pode ser um propósito de trabalho, como pode não ser, mas se for alguma coisa que a pessoa tenha de trabalho, ela vai realmente saber fazer aquilo de forma que tenha resultado financeiro, com a provisão de Deus. Justamente aquele versículo que fala sobre buscar primeiro as coisas dos céus e o resto será acrescentado, né, mais ou menos dessa forma, ele fala, acontece dessa forma, acontece de outras formas também, pode literalmente cair do céu um pão e sustentar, mas também pode ser dessa forma. Então, se nós usarmos esse versículo e aplicá-los em nossa vida verdadeiramente, nós vamos buscar primeiro o conhecimento. Aqui, tem uma Bíblia aqui apontada na minha frente. Depois nós vamos para os livros, nós vamos para as aulas, vamos buscar
com esse filtro, com esse crivo, o conhecimento verdadeiro. E em oração e meditação sempre. Porque de nada adianta o conhecimento se não houver sabedoria. E o que é sabedoria? A sabedoria é justamente a capacidade de usarmos o conhecimento que está aqui nesse mundo de conhecimentos e ideias e coisas assim imaginárias, né? A nossa mente, etc. E trazê-los para a realidade. E para que isso aconteça, nós precisamos ter uma compreensão real disso daqui e disso daqui. E saber como fazer essa transferência. Então, esse canal ele vai ter a finalidade de combater com êxito, pelo menos ajudá-lo a combater com êxito, todas essas diferentes trincheiras de batalha que nós lutamos constantemente nos nossos dias. Seja na parte espiritual, seja na parte filosófica, seja na parte econômica, seja na parte biológica. E por mais que todas elas, né, você pode dizer que a mais importante é a espiritual, às vezes se você não tiver às vezes se você não tiver um corpo saudável, você não vai conseguir ter como estudar e compreender a parte econômica. Mas tudo, primeiro, vem do mais importante, que é estar alinhado com Cristo. Estar seguindo os mandamentos de Deus, como foi escrito. E entender o verdadeiro temor do Senhor. Porque, na verdade, de nada nós sabemos de fato. Entende? Quanto mais você estuda, mais você percebe que tem tanta coisa para se saber. E que Deus é muito maior do que nós podemos imaginar. Então, esse vídeo tem essa finalidade de estabelecer bem como será, o objetivo do canal, né? E o fim do canal é justamente que vocês que estejam me assistindo possam vencer essas batalhas e ter uma vida aos pés da cruz, né? Coram Deo, né? Diante de Deus e de forma que vocês obtenham sucesso nas suas dificuldades, entendendo como se tratar, né, fisicamente, biologicamente, economicamente, filosoficamente e espiritualmente. Então eu começarei falando sobre esses assuntos menores, porque tem um peso muito grande, né, uma responsabilidade muito grande em falar de assuntos espirituais, uma responsabilidade muito grande em falar de filosofia, uma responsabilidade muito grande em falar de economia, e eu entendo todas as responsabilidades. Por isso, eu não estarei emitindo minha opinião, tá? Eu estou fazendo o curso de filosofia de Olavo e ele mesmo diz que a sua opinião só deve ser emitida quando houver uns 5 anos de estudo do próprio curso dele, né? Eu não vou emitir minha opinião simplesmente em todos os vídeos, sabe? Sobre assuntos que sejam. Eu vou estar trazendo, como eu fiz hoje, mas hoje eu realmente emiti um pouco mais a minha opinião de certa forma, mas tudo com outras pessoas que falaram, tá? Isso daqui não vem de mim. Eu vou estar trazendo sempre algum livro para trabalhar. Ou seja, se é na área de economia que nós vamos trabalhar o conhecimento, eu vou trazer um livro de economia e vou expor as ideias do autor e vou tentar trabalhá-la. Entendeu? Se é um livro, se é um assunto de biologia, eu vou trazer talvez um vídeo, talvez uma pesquisa para trazer o conhecimento para você melhorar a sua vida. Entendeu? Nesse aspecto. E assim nós possamos vencer contra esse mundo, que é uma batalha muito grande, é uma guerra. Nós precisamos nos preparar, sermos sensatos em tudo que nós fazemos. E eu entendo que nem todos têm tempo para isso. Por esse motivo é que eu estou fazendo esse canal, porque eu estou dedicando o meu tempo para estudar esses assuntos e trazê-los com essa tranquilidade de implementação, entendeu? Então Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia e compartilhe esse vídeo para aqueles que vocês amam, aqueles que são próximos a ti, aqueles que querem também ter um conhecimento verdadeiro, também querem seguir a Cristo, viver uma vida diante de Deus e obter êxito nas dificuldades. Ok?